Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bom com vocês? Espero encontrar vocês muito bem nesse dia. Mais uma semana que o Senhor nos concedeu e estamos aqui para mais uma aula. Bom, gente, hoje nós vamos para a nossa aula de número 5, tá? Nós vamos falar sobre a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Usaremos o livro na página 142 a 149. O livro, ele já abre, né, a primeira imagem do livro, na página 142, e aí eles fazem uma pergunta. Quando você pensa no mapa do Brasil, provavelmente imagina um território com fronteiras fixas e bem estabelecidas, certo? Porque a gente já pensa, o mapa do Brasil, tá ali as fronteiras, tudo direitinho, tudo... Só que hoje é assim, mas nem sempre foi dessa maneira. Bem, então, houve um momento que, logo de início, toda a agricultura, tudo que se plantava era próximo ao litoral, mais próximo ao mar. Com o passar dos anos, foi havendo a necessidade da interiorização. Principalmente, eu coloquei aqui, quando se pensa na criação de gado. Por isso que eu coloquei criação de gado versus canaviais. Os canaviais ficavam na parte litorânea do Brasil. A maioria dos canaviais. E quando começa a criação de gado é um problema. Porque o gado, ele precisa de terra para pastar. Então, o que acontecia? Esse gado, ele começa a comer as canas, né? Os canaviais. Pisotear os canaviais. Então, isso tudo foi um grave problema no Brasil. Então, onde é que se coloca essa criação de gado? Então, começa a necessidade de ir para o interior. Aí você vai falar para mim, mas por que não foi para o interior antes, professora? Porque, gente, no Brasil tinha muitas aldeias indígenas. E nem sempre os índios eram amistosos. Então era muito mais fácil ficar ali mesmo no litoral, nas terras do que eu conhecia, do que ir para o interior e enfrentar esse índio. Era muito mais difícil enfrentar esse índio. Carne seca e couro. Porque quando eu tenho criação de gado, eu vou ter carne seca e couro. Couro foi o principal produto, a principal matéria-prima dessa época. Por quê? Eu tenho o couro, era matéria-prima para a confecção de roupas, acessórios e artigos usados pelos sertanejos. Utilizavam o couro para essa finalidade. Então, gente, nessa questão eu vou ter o desenvolvimento da pecuária. Até hoje nós falamos sobre a agricultura. E a partir desse momento, nós já vamos falar da pecuária no Brasil, que é a criação de animais, fazer produtos a partir dos animais, tá? De onde era tirado todo o sustento do Brasil. Bem, nesse período eu vou ter o comércio e a figura do vaqueiro. A figura do vaqueiro vai ser muito importante nesse período. Porque o caveiro montado a cavalo, que corre atrás do boi. Gente, nós vamos ter é muito no Rio Grande do Sul hoje em dia, né? Mas as comitivas que levam gado de um lado para o outro, aí eles tocam berrante, né? Então todo esse processo é algo que vai iniciar. Eu vou ter a figura do vaqueiro, porque eu preciso do vaqueiro para fazer o transporte do gado, para levar o gado de um lugar para o outro, ou para conter
o gado, para ele não se espalhar, para levar o gado para o local. Então, mesmo na fazenda, porque tem um momento em que eu solto o gado para pastagem, mas depois eu tenho que recolher esse gado. Então, a figura do vaqueiro vai ser muito importante nesse processo. E no Rio Grande do Sul, a pecuária do Sul, que foi o que eu acabei de falar. Nos campos do Rio Grande do Sul, a pecuária desenvolveu-se no começo do século XVIII. Como o gado pastava solto pelos campos, a pecuária sulina ocupava grandes propriedades, nas quais se formavam as estâncias, como eram chamadas as fazendas de gados gaúcha. Então, o suíno, já vou ter aqui a criação de porco. Ainda no século XVIII, com a introdução da indústria do charque, que é a carne seca, a carne salgada, né? Destinada a abastecer a região das Minas Gerais, a carne passou a ter importância e no final daquele século, o Sul já havia se transformado no principal fornecedor de couro, animais e charque da sua colônia, tá? Porque o couro, região muito fria, né? Eles vão produzir muitos utensílios de couro. Aquele tipo um sobretudo, tem um nome, não é sobretudo, que eles utilizam assim por cima das roupas deles para aquecer, ele é todo de couro, é característica do gaúcho e os gaúchos vão, criação de gado no sul vai ser muito, muito grande, muito importante. Então, olha só, eles estavam no litoral e vão para o interior. E essa região aí do Rio Grande do Sul, que é bem próxima do litoral também, mas essa região vai ser a maior incidência. Aí nós vamos ter um movimento dos tropeiros. Tropeiro é condutor de tropa de carga ou de gado, foi o que eu acabei de falar. Esse tropeiro que vai fazer esse caminho aí com o gado. Então, no Rio Grande do Sul, ó, Vacaria do Rio Grande do Sul, Lages em Santa Catarina, Itapetinga e em São Paulo. Então, são os caminhos percorridos por esses vaqueiros. E eles tocam berrante e o gado acompanha, né? Isso vai ser muito, muito importante nesse período, tá? Vou colocar um videozinho aí pra vocês, bem pequenininho, que mostra esse caminho, eles tocando esse gado. Tocar a boiada pela estrada, um sistema que era comum e hoje em dia quase não se vê. Na semana passada nós fomos acompanhar a chegada de um rebanho de 500 novilhas. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O rebanho de 500 novilhas enxertadas ou cheias, como é falado entre os peões, saiu da fazenda Santa Fé, em Caçu, com destino à fazenda Barra da Felicidade, na região do São José. O percurso, de aproximadamente 60 quilômetros, foi programado para ser feito em 4 dias. Hoje é o 4º dia de andança com o gado. A comitiva deve chegar até a fazenda, horário do almoço, início da tarde. Por enquanto, tudo sob controle. E a partir desse momento, é só soltar o gado. Na barranca disse o velho boiadeiro. Com o gado novo, os passos são rápidos e muitas vezes os peões precisam cercar.
A viagem rende. Na comitiva, 6 homens trabalhando. A última noite de pouso foi tranquila e eles ficaram em uma propriedade onde pôde deixar o gado no curral. O trajeto feito a pé é menos estressante para os animais. Trazendo esse gado, igual nós fizemos aí, da outra propriedade para cá, o gado não sente, né? Ele vem tranquilo. A gente proporciona também na cidade, na região, né, a mão de obra para as pessoas poder estar ajudando, trabalhando e voltando o que era antes, né, que é aquela cultura, né, das pessoas transitar de uma propriedade para outra, o gado. O trabalho de transportar o gado por terra, assim que é chamado o serviço que leva a boiada a pé, está ameaçado. Para os peões que têm a paixão pelas comitivas, se entregam cada vez mais que são convidados para um novo desafio. Vem de tradição, família. É o que eu adoro na vida. A viagem tudo com os amigos, uma coisa muito boa, tudo trabalho unido. A gente fica feliz que a gente trabalha com muita fé em Deus. Onde é que a gente vai, que a primeira tem que trabalhar com a fé. A fé na frente, vai onde é que Deus quiser. Imprevistos sempre acontecem, é comum e os peões estão acostumados. Desta vez, foi uma novilha que ficou para trás. Ficou uma para trás, lá atrás, tem que voltar lá e pegar de gaiola lá. Deu de apertar ela lá, pulou do outro lado. A opção de trazer o gado por terra tem 2 pontos fundamentais. Um é o de garantir maior tranquilidade para o rebanho. E o outro é o de resgatar e manter a tradição. Essas pessoas, eles já lidam com gado já há muitos anos, entendeu? E para eles é prazeroso, né? Então trazem o gado como se estivesse em cima de um maquinário, fazendo qualquer outro lazer, né? É mais tranquilo, fica mais manso e não fica estressado, não machuca, é muito melhor. Tem hora que às vezes se atrasa um pouco, é mais lucro que levar de caminhão. As novilhas foram entregues onde devia. Para cada peão, o vazio de retornar à lida do dia a dia. Já na propriedade, o trabalho se inicia com a separação e colocação dos pastos específicos. Para matar a saudade, é torcer para que em breve um novo convite apareça. Assim, trazendo tudo isso de volta. Estradas, boiada, comitiva, peões. Saudade louca, eu sou manhoso, meu berrante preguiçoso. Nós Bom, interessante, né? Como era a vida dos tropeiros no Brasil e dos vaqueiros, né? Como eles tocavam gado. E é uma tradição que vocês viram aí na reportagem que eles querem manter. Bom, e os jesuítas? Além dos tropeiros, dos cavaleiros e a criação de gado para o interior do Brasil, os jesuítas sempre estiveram também juntos nesse processo de interiorização. Nas colônias de Portugal e da Espanha, a Igreja Católica foi representada por padres da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada pelo religioso espanhol Inácio de Loyola em 1534. A Companhia de Jesus, no contexto da Contra-Reforma, atuou para expandir a fé católica e conter o avanço do protestantismo. E em 1553, a América Portuguesa foi alvo das atividades evangelizadoras, né? Quando a gente falou sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, nós falamos sobre isso. A função mais importante é salvar toda essa gente. E, para isso, os jesuítas é que foram os principais. Na Bahia, os jesuítas chegaram com comitiva do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Dirigidos pelo padre Manuel da Nóbrega, eles receberam a coroa portuguesa o monopólio das atividades de catequização dos indígenas. O que é um monopólio? Só eles poderiam catequizar. Em São Vicente, o padre Leonardo Nunes fundou a primeira escola seminário que funcionava como igreja e colégio.
O objetivo era formar sacerdotes e instruir os nativos e os colonos. Mais tarde, outros colégios foram fundados. No Planalto de Piratininga, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega inauguraram o Colégio de São Paulo, marco inicial da cidade de São Paulo. Eu acho interessante porque em São Paulo você tem um marco inicial. Isso é muito legal. No Rio de Janeiro a gente não tem um local onde surgiu a cidade do Rio de Janeiro. Não tem, mas São Paulo tem um marco inicial, que é no Colégio de São Paulo. Hoje é um museu, né? Um centro cultural. Mas o primeiro colégio jesuíta no Rio de Janeiro começou em 1567 pela ação de Padre Inácio de Azevedo e Nóbrega. E assim os jesuítas, chegaram no Ceará, ao Piauí, ao Maranhão, ao Pará, tudo levando a palavra de Deus. E assim eles vão ensinando e povoando. Vamos agora, que o livro está nos permitindo, fazer um passeio. Nós vamos aqui fazer o passeio pelo Palácio do Colégio no centro da cidade de São Paulo. Essa foto é de 2018, tá? Esse local foi residência dos jesuítas Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, e abriga o Museu Anchieta e um centro cultural. Aqui, nesse local aqui, é onde está escrito que aqui começou a cidade de São Paulo, exatamente nesse local, tá? Então, é uma praça, tá vendo? No centro da cidade de São Paulo. Esse aqui é um monumento que tem os índios, né, que sempre são características, e os jesuítas aqui, os bandeirantes também foram muito importantes nesse processo, tá? Vocês veem que é uma escola preservada no meio dos grandes apartamentos, né, dos grandes prédios na cidade de São Paulo. Olha que coisa bela, né? Esse aqui eu já tive o privilégio de vir, que eu amo esses negócios assim, né? Então, eu tive o privilégio de estar neste local. Infelizmente, nunca estive em todos que eu queria, mas nesse aqui eu já estive. Gente, a catequização dos nativos é ensinar ao índio ou as pessoas dessa terra, os nativos dessa terra, a ensinar sobre Deus, falar sobre Jesus, converter esses nativos ao catolicismo. E o jesuíta era quem tinha essa função. Os aldeamentos indígenas foram conhecidos como missões ou reduções. Nas missões, o trabalho de evangelização era feito por meio de missas, batismo, música, encenações teatrais e outros ensinamentos ligados à liturgia. Tá? E os nomes dos aldeamentos eram missões ou reduções. E nas missões era feito o trabalho de evangelização, por meio de missas, batismo, músicas, encenações. Pregavam o evangelho para esses índios, tá? E aí eles iam combatendo os costumes dos índios, a questão de andar nu, a questão da poligamia, porque podia ter vários maridos, por exemplo, a mulher podia ter vários maridos, o homem podia ter várias mulheres, e a antropofagia, que era o comer carne humana. Então eles iam com a palavra dizendo que isso não era legal. Nas missões, além de participar das atividades pedagógicas, o indígena cuidava das tarefas agrícolas e artesanais. Construíam igrejas, outras edificações e criavam os animais.
Página 149. Página 149. Com o tempo, a Companhia de Jesus acumulou terras, engenhos, gado e africanos escravizados. Suas riquezas e seu prestígio cresceram tanto que a ordem se transformou em um poder paralelo e foi vista pelo governo português como uma ameaça ao poder real. Então, entre os séculos 17 e 18, os jesuítas foram acusados de abuso de poder, de desrespeito ao exclusivo comercial metropolitano e de monopólio do trabalho indígena, causando escassez de mão de obra nas lavouras dos colonos. Quando eles evangelizavam os indígenas, passavam a se tornar amigos desses indígenas. E esses indígenas trabalhavam para eles, deixando a coroa de lado. E aí aconteceu tensões entre a Companhia de Jesus e o governo português. Cresceram a ponto de se tornar um dos principais fatores para o decreto de 1759, que determinou a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses. Para vocês verem como funcionou. Bem, tem um audiovisual dizendo como era a vida nas missões. Eu vou colocar para vocês. No final do século XVII, os jesuítas espanhóis fundaram mais de 50 missões ao longo dos rios Paraguai e Uruguai. Esses religiosos eram membros da Companhia de Jesus e desembarcaram na América do Sul com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. As missões tinham como centro uma praça quadrada com cerca de 130 metros de cada lado. O principal edifício da praça era a igreja, que também abrigava a casa dos religiosos, a horta, o colégio, as oficinas e o cemitério. Nas missões, os jesuítas impuseram aos indígenas uma rotina de atividades ligadas à agricultura, ao pastoreio, ao artesanato, à música e à religião. A economia das missões se baseava na erva mate, já conhecida pelos índios, e no gado, introduzido pelos europeus. Além disso, os indígenas aprenderam a metalurgia com os jesuítas e passaram a fabricar facas, introduzido pelos europeus. Além disso, os indígenas aprenderam a metalurgia com os jesuítas e passaram a fabricar facas, anzóis e outras ferramentas. Nesse processo de assimilação da cultura europeia, os jesuítas também incentivaram os nativos a produzir esculturas católicas e a tocar instrumentos musicais europeus. Essa postura dos religiosos tinha como princípio a ideia de superioridade da cultura europeia em relação à indígena. Mas muitos indígenas, procurando preservar seus costumes, resistiram à aculturação imposta nas missões e à invasão de suas terras pelos colonizadores europeus. Bom, com isso nós concluímos o nosso conteúdo de hoje. Semana que vem nós vamos continuar nesse capítulo, tá? Eu quero que vocês peguem aí a folhinha de vocês da aula de hoje. E eu vou ler para vocês aqui o que eu fiz aqui de resumo sobre o assunto. E depois eu vou estar lendo os exercícios, para nós fazermos os exercícios. A pecuária foi muito importante para a expansão da América Portuguesa e do território que viria a ser o Brasil. Entre os séculos 16 e 17, observamos que a vigência da União Ibérica e o desenvolvimento de outras ações estipularam um novo desenho ao processo de ocupação do espaço colonial brasileiro, além da invalidação do Tratado de Tordesilhas, dada no tempo em que a Espanha e Portugal foram governadas por uma mesma coroa. A ação dos bandeirantes, pecuaristas e jesuítas tiveram grande peso para que o nosso território se tornasse maior. Bem,
Número 1. Nos séculos 16 e 17, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, a produção de cana concentrada no litoral nordestino era a maior riqueza da economia colonial. Naquele tempo, o principal produto obtido da cana era o açúcar e exportado para a Europa. Explique algumas razões para a escolha da produção do açúcar como principal atividade econômica da América Portuguesa. Por que o açúcar é que foi escolhido? Número 2. Observem a imagem. Aí eu tenho detalhe no desenho representando um engenho em Pernambuco. Indique o que representava cada um dos elementos em destaque dentro de um engenho. Olha só, quero ressaltar que essa imagem é a imagem de quando eu falei sobre a cana-de-açúcar. Eu coloquei no vídeo para vocês e ela também está no livro de vocês, na página 116 e 117. Então, por aí você vai saber o que representa o que está no número 1, o que está no número 2 e o que está no número 3, tá? Você já coloca na resposta, número 1, tal coisa, número 2, tal coisa, número 3, tal coisa. Tá bom? Aí, número 3. Observe os itens a seguir e elabore um texto sobre as características da Vila de São Paulo, tá? Agricultura para o consumo, cultivo de trigo, trabalho escravo indígena, gêneros agrícolas não se destinavam à exportação e escravos africanos caros. Ok? Agora nós vamos para o nosso livro. São páginas 145, 147 e 149. Então vamos lá. 145, questão número 1. Por que durante o século XVI a colonização portuguesa na América se restringiu ao litoral? Eu expliquei por quê. 2. Qual foi o motivo da interiorização da criação de gado no período colonial? 3. Qual era a importância do couro para a população do sertão nordestino? 147. Em que se destacou a pecuária desenvolvida no sul do Brasil? Em que se destacou? Número 5. Qual foi a atuação da Companhia de Jesus no século XVI? E 149. 6. De que maneira ocorria a evangelização nas missões ou reduções? E 7. Por que os jesuítas foram expulsos da América Portuguesa no século XVIII? Esses são os exercícios. Façam aí, daqui a pouco voltamos com as correções. Vamos então conferir as respostas aí. A número 1, explique algumas razões para a escolha da produção do açúcar como principal atividade econômica. Ó, é possível citar, porque vocês vão explicar, então vocês podem citar coisas diferenciadas. Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em suas ilhas do Atlântico. Pode ser uma resposta. Portugal contava com banqueiros e grupos comerciais europeus que podiam financiar o início do cultivo e depois comercializar
o produto na Europa. Havia terra farta em sua colônia na América, especialmente na faixa litorânea do Nordeste, região favorecida pela maior proximidade da metrópole, pela disponibilidade de terras aráveis e pela existência de rios navegáveis que facilitavam o transporte do açúcar. Então, essas são as principais razões, tá? Você não precisa colocar todas, mas uma ou duas, né? Eu não pedi um número, então você cite algumas razões. Número 2. É para observar a imagem. O número 1 representa a senzala, que era a moradia dos escravos. Essa construção, quase sempre precária, contava com divisórias de palha trançada ou pau a pique, o que dificultava a privacidade. O número 2 é a casa grande, que era a residência dos senhores de engenho e de sua família. A atenção especial era dada ao oratório doméstico, à capela, onde ficavam os santos de devoção da família. Em alguns engenhos, a capela ocupava um prédio próprio, porém era mais comum ela ser integrada à casa grande. O número 3 representava a casa de engenho, local onde se fabricava o açúcar. Tá? Aí no número 3 eu pedi para vocês elaborarem um texto com as informações. Então vamos lá. No início do século XVII, os moradores da vila de São Paulo dedicavam-se principalmente à agricultura para o consumo local e a criação de animais. Aí eu já falei sobre agricultura para o consumo. Os paulistas cultivavam aí o cultivo do trigo. Trigo, principal produto. Cana, milho, algodão, feijão e mandioca. O trabalho era quase todo executado por escravos indígenas. Olha aqui o outro tópico, escravos indígenas. Já que havia pouquíssimos escravos africanos. Como os gêneros agrícolas que produziam não se destinavam à exportação, os colonos não tinham recursos para comprar escravos africanos, relativamente caros. Tá? Aqui nós falamos de todos os contextos aqui que trabalhamos. São, página 145 é a número 1. Porque durante o século XVI a colonização se restringiu ao litoral, porque a coroa portuguesa temia uma invasão caso povoasse o interior da colônia e deixasse a área litorânea desprotegida. Qual foi o motivo da interiorização? Então, por que interiorizou? A expansão da criação de gado passou a ser um problema, porque os animais ocupavam muito espaço, o que limitava o crescimento dos canaviais. Além disso, muitos deles pisoteavam e comiam as plantações, causando prejuízos. Qual era a importância do couro? Além de ser um importante produto comercial, o couro era essencial para a produção de roupas, calçados, chapéus, cestos e outros artefatos. Página 147, número 4. Em que se destacou a pecuária desenvolvida no Sul? A pecuária desenvolvida no sul do Brasil destacou-se principalmente a partir do século XVIII na produção de charque e couro e na criação de animais para transporte, como cavalos e mulas. Qual foi a atuação da Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus atuou na contenção do crescimento do protestantismo e na promoção da fé católica. Por isso, empreendeu uma forte campanha evangelizadora dos nativos da América Portuguesa. Página 149. De que maneira ocorria a evangelização nas missões? A evangelização era feita por meio do batismo, missas, músicas e teatros.
Os padres combateram práticas culturais dos indígenas como a poligamia e a antropofagia. No entanto, quando os nativos resistiam em abandonar seus costumes, os clérigos desenvolviam algumas adaptações, como fazer pregações na língua dos nativos. Quando eles diziam que ia abandonar, aí os padres iam se adaptando para não perder os fiéis. Por que os jesuítas foram expulsos? Porque, além de a Companhia de Jesus ter acumulado posses e ganhado poder e prestígio, a ponto de se transformar em um poder paralelo, passaram a ter problemas com os colonos, que reclamavam de escassez de mão de obra indígena, já que os religiosos concentravam os nativos em suas missões. Bom, queridos, por hoje é só isso, tá? Façam aí tudinho, mantenham esses cadernos organizados, tá bom? Ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus.